Graças e paz, igreja. Amém? Obrigado, André. Quero primeiramente agradecer a Deus e ao André, a Gleice, pelo convite, por essa responsabilidade de trazer uma porção da palavra do Senhor aos irmãos, de tudo aquilo que Deus tem feito através da história e que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Mas antes eu preciso me apresentar a algumas pessoas que não me conhecem, acho que grande parte da igreja. Inclusive eu estava no sábado passado na igreja do Seródio, onde tivemos um encontro da Ordem dos Pastores, e teremos um concílio aqui daqui 2 semanas, não é isso, pastor Glicério? Eu me lembrei que o último concílio que tivemos aqui nessa igreja de ordenação, já fazem 10 anos. Eu tenho o culto de ação de graças agora em setembro, pelos 10 anos de ordenação ao Ministério Pastoral, quando a igreja se reunia ali no porão, ali embaixo, né? Era meio escondido. Eu lembro uma vez que o pessoal do Jeová Nissi veio fazer teatro, deu 10 voltas aqui em frente. Cadê a igreja? Eu não achava a igreja. 10 anos, o tempo passa muito rápido. E eu quero, e sempre sou grato à PIB de Guarulhos, aos irmãos que aqui fazem parte dessa igreja, pelo investimento na vida de obreiros. E desde o meu seminário, eu enviei a faculdade teológica, me casei aqui, a igreja ordenou o ministério pastoral, inclusive a ata de ordenação assinada pelo pastor Ismael, que foi o secretário do concílio e da ordenação. Depois fomos ao sertão do Brasil, enviados por essa igreja, pela Junta de Missões Nacionais. Plantamos 3 igrejas ali, mais de 100 pessoas batizadas, e não na cidade, no contexto urbano, mas na zona rural, na roça. Igrejas essas hoje com liderança local, gente do sertão liderando os trabalhos, com os missionários radicais sertanejos da Junta de Missões Nacionais tocando e multiplicando discípulos, e os sertanejos conhecendo a Jesus a cada dia. Não sei quantos já ouviram falar da carreta do sertão, que nós enviamos lá para o sertão do Brasil, a Junta de Missões Nacionais, os batistas brasileiros, e ela saiu da PIB do Brás, né? Outrora, o Brás recebia pau de arara com nordestinos vindo construir a cidade de São Paulo, e de presente nós mandamos a carreta que vai levar a esperança a todo sertanejo. Aquela carreta foi rabiscada há muito tempo atrás por um casal de missionários que saiu daqui para começar um projeto inovador no sertão. Rafael e Joselina saíram daqui e sonhávamos com atendimento médico de dentista, e a carreta está lá, rodando, e estamos indo agora para a 2ª carreta, porque é muito nordestino para ser atendido, muita gente para receber da compaixão e graça do Senhor Jesus. Então, minha gratidão a essa igreja por tudo que fazem, por tudo que continua fazendo e que fez pela minha vida. E hoje retornamos a Guarulhos para plantar a igreja. Estamos plantando igreja ali no Vila Rio, mas uma igreja com um contexto um pouco diferente. Um pouquinho barulhenta, não no sentido de ser pentecostal, mas no sentido de trazer e incluir crianças no espectro autista. Nós temos um alvo de alcançar famílias que vivem o autismo de perto. Então, nós somos uma família autista, então por isso nós viemos de volta a São Paulo, a Junta nos transferiu para cuidar da minha filha, e nós temos conhecido mães, pais, com contextos diferentes, e que muitos desses deixam de ir à igreja, porque os seus filhos vão fazer um pouco de barulho, não tem uma rede de apoio, e nós pensamos, diante de tantas portas que se fecham para as famílias dos autistas, a igreja está proibida de estar com as portas fechadas, ela precisa estar com a porta aberta, se atualizar para receber as mais de 2 milhões de famílias diagnosticadas com autismo no Brasil e outras deficiências. Aliás, 25% da população brasileira tem alguma deficiência. Tem aqueles que nascem com deficiência, tem aqueles que vão se tornar pessoas com deficiência. Então, ore, a igreja precisa estar com as portas abertas para receber aqueles que o mundo tem excluído nesse tempo. Amém? Mas não vou falar sobre isso, só uma breve apresentação. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que nos ajuda a prevenir situações que poderíamos evitar. Já dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Eu peço para você abrir sua Bíblia lá em Oséias capítulo 7, e deixar ela aberta, a gente já vai ler o texto que está registrado ali. Mas falar um pouquinho da palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros, de 66 livros, dividido entre Novo e Antigo Testamento. E ali, se vocês tiverem escola bíblica dominical, classificação dos livros, o Pentateuco, que é o livro que o judeu reconhece, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos,
Os profetas maiores, os livros de poesias, os profetas menores, não porque eram de baixa estatura, mas porque os livros um pouquinho mais enxuto, um texto literário um pouco menor. Daí nós vamos para o Novo Testamento, os Evangelhos, livros de Apocalipse, os livros históricos, as cartas de Paulo e as cartas não paulinas. E aí nós temos esse livro, que a gente pode se deleitar, a gente pode ler, meditar nele de dia e de noite, para não pecar contra o Senhor. A Bíblia nos previne do pecado. Diante de todos esses livros que nós citamos, foi citado aqui, temos esse pequeno livro que muitos irmãos têm dificuldade de encontrar, que é o livro de Oséias. A coleção dos 12 pequenos profetas é uma dificuldade, porque nós normalmente abrimos no Novo Testamento, vamos ler um salmo, o salmo é mais fácil. Pega a Bíblia, divide no meio e abre, vai cair algum salmo ali. Se não cair, sua Bíblia está com algum problema, o seu dedo também. Mas normalmente vai cair no salmo. Mas o livro de Oséias é um dos livros que eu mais gosto de ler. É um livro que retrata o imenso amor de Deus para com a sua criação, que é corrompida e vive no pecado. O nome Oséias tem muito a ver com aquilo que nós entendemos que é o nome de Jesus, o Yeshua, o Deus salva. Tem muita gente tatuando Yeshua no corpo e está achando que está colocando o nome de Jesus. Você pode estar colocando o nome de Josué nas suas costas, no seu braço, e o nome de Oséias também. Cuidado com as suas tatuagens em hebraico aí. Mas vamos falar um pouquinho do Oséias, que não foi somente o atacante do Palmeiras. Mas Oséias aqui profetizou durante 38 anos para o povo de Israel. Ele é contemporâneo do outro profeta chamado Amós, que também está aí nos livros dos pequenos profetas. Amós, ele profetiza que viria uma destruição sobre o povo de Israel, em consequência ao pecado de idolatria do povo. Lembrando que idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus do seu coração. Quando Deus é segundo no teu coração, algo já tomou conta de você. Deus não aceita o segundo trono. Deus sempre precisa ser o primeiro, a prioridade na sua vida. Então Amós profetiza que Israel seria destruído por um inimigo. E Oséias identifica o inimigo. Ele vai falar aqui sobre os assírios, ele fala sobre também o Egito e outros povos, mas especificamente quem estava no radar de Oséias ali era o povo assírio. As profecias de Oséias eram dirigidas então ao povo que estava no Reino do Norte. Lembra que Israel está dividida. Então o Reino do Norte, Oséias, e a história dele é muito bonita também. Um homem que precisou sentir na pele o que é ser traído por uma mulher, para dizer assim: Deus, olha, eu sou traído pela nação de Israel, vocês adulteram contra mim o tempo todo, e mesmo assim eu vou em resgate de vocês. E Oséias profetiza ali durante 38 anos, o ano mais ou menos entre 721 e 722 antes de Cristo. E ali nós temos um problema muito sério na mistura de culturas. Então o povo que adorava um só Deus começa a se reverenciar a Baal e a Será. Não tem nada a ver, põe mais um deusinho aqui, a gente começa a adorar, todos os caminhos levam a Deus, não é isso que diz o povo? Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E Oséias é levantado para profetizar e chamar o povo ao arrependimento. E naquele tempo, então, entre culturas misturadas, religiosidade misturada, Deus levanta esse profeta e ordena a Oséias, no capítulo 1, que ele viesse a se casar com uma adúltera. Ela vai te trair, e depois você vai em resgate dela, vai pagar o preço lá no prostíbulo, no templo de Baal, e você vai ver o que eu sinto, porque o profeta, para pregar, ele precisa sentir na pele aquilo que Deus sente em relação ao ser humano. Para eu falar de autismo para o povo, eu preciso sentir o que é isso. Eu só vai entender o que é isso o dia que bater na porta. Deus precisava tocar na minha família, para que algo no meio batista pudesse surgir de acolhimento a essas crianças e famílias que sofrem. Mulheres são abandonadas pelas famílias. Preconceito no ambiente escolar.
Muitas vezes escolas negam vaga porque a criança tem uma deficiência. Isso me moveu a fazer outras coisas. Joselina está estudando, Deus abriu uma porta numa outra faculdade, estou fazendo aí curso de Direito, para ajudar famílias assim, a nível social. O que a gente vê de absurdo, a gente precisa sentir na pele o que essas famílias passam. Se o profeta sentiu na pele o que é ser traído, para que o Senhor tá vendo? Dói, é ruim, sua mulher está lá agora. Mas vai lá e resgate dela, porque assim eu faço com Israel que me trai todos os dias. Eu vou em amor e resgate, eu pago o preço por esse povo. Aí no capítulo 2, 3 e 4 nós vamos ver o Senhor chamando de volta ao povo, fazendo acusações contra o povo, por que eles estavam daquele jeito. Capítulo 4 nós temos o texto clássico de que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não me conhecem, por isso que está morrendo. Quando eu não conheço a Deus, não tenho intimidade com Ele, eu estou vulnerável às ciladas do inimigo, à destruição eterna. Então, no capítulo 5 e 6 nós vamos ver a soberania de Deus. Capítulo 6 o Senhor lhe fala, vinde, o profeta usado por Deus, e voltemos ao Senhor, porque Ele é quem nos destruiu, e Ele mesmo vai refazer e sarar a ferida. Soberania de Deus, você está nas mãos do Senhor. Nem todo sofrimento que é causado na tua vida é culpa do diabo. É o Senhor tratando contigo. É o Senhor tratando comigo. Ele faz a ferida e Ele cura. Mas aqui obviamente nós estamos vendo que Deus está querendo chamar de volta. Vocês estão no fundo do poço, acendendo incenso para deuses estranhos, com cultura misturada. Eu estou chamando vocês de volta, demonstrando o meu amor. E mesmo assim, quando eu quero sarar vocês, eu encontro mais corrupção na terra. E aí entramos no capítulo de número 7, onde temos como orientação tomar cuidado com algumas atitudes, para que a ira de Deus não sobrevenha em nós e nem na sociedade em que vivemos. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, para cada dólar gasto em saneamento básico, tratamento de água, esgoto, você economiza 10 dólares no tratamento de uma doença. Então, prevenir melhor do que remediar não é só um ditadozinho da sua avó. É científico, tem base em pesquisa. Então, quando a gente trata alguma coisa antes, a gente não precisa tratar uma doença depois. Isso é bom. Em todo o contexto da vida, se eu quero ter uma saúde melhor, eu preciso me alimentar bem, no meu caso, nesse momento, fazer exercício físico. E lá na minha congregação, tem um personal lá, 2 metros, desse tamanho, e ele fala assim, pastor, vamos fazer um treino comigo. A hora que eu vejo os vídeos dos alunos dele chorando, aí tem uma irmã lá da congregação que malha com ele, fala, pastor, lá na academia ele não é crente não, ele bota a gente para morrer. Eu tenho vontade de matar, ele me faz pecar, eu tomo a ceia no domingo e de segunda eu quero matar ele. Eu falei, até agora eu estou falando assim, amanhã eu faço. Já tem 2 anos isso, fazer esse treino com ele. Tem uma filha para criar, gente. Mas, quando a gente quer prevenir algumas coisas, a gente tem que tomar algumas atitudes para colher bons frutos lá na frente. E na vida espiritual não é diferente. Se a gente quer ver um bom futuro para a nossa nação, nós precisamos ver um país aos pés do Senhor Jesus. Nós tivemos o último ano aí, irmãos se pegando por causa de política, achando que a solução do Brasil vem lá do Congresso Nacional, da cadeira do Executivo. Gente, o Brasil tem um problema chamado pecado. E pecado é só o sangue de Jesus na vida dessa nação. Mais nada pode com o pecado. Só o sangue dele. Nós temos que voltar a olhar para o Senhor. Não fazer como o povo aqui no tempo de Oséias, que estava dando as mãos, fazendo pacto e aliança com nações vizinhas, porque a sua confiança já tinha acabado em Deus. Então vamos confiar no Egito de novo. Lembra do Egito que perseguiu? Vamos confiar nos assírios. Esquece de Deus, porque o povo estava longe de Deus. Nós precisamos evitar alguns problemas e tomar alguns cuidados, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Mas como então eu posso viver de forma que
eu previna algumas investidas ou correção de Deus sobre minha vida. Nós precisamos ter vida de santidade. E uma vida de santidade que agrada a Deus requer cuidados dos seus súditos a Ele. Santidade está escasso dos púlpitos das nossas igrejas hoje. Santidade é bíblico. Santidade é o que Deus requer de nós. Quando os querubins voavam diante do Senhor, tapavam os olhos para não ver sua face, cobriam seus pés e declaravam diante da face do Senhor que Ele é santo, santo e santo. E a nação estava em pecado e Deus não compactua com o pecado. Deus sempre vai continuar sendo santo, querendo sarar um povo corrupto, um povo que está destruído no lamaçal do pecado. Por isso que Israel não tomou alguns cuidados, estava sofrendo o que estava sofrendo. Capítulo 7, quero ler com os irmãos, não sei se vai ser projetado, eu vou ler na versão Almeida século 21. E diante do texto nós vamos ver os cuidados que Israel não tomou e os cuidados que nós precisamos tomar. Vou falar 3 agora de manhã e à noite a gente fala mais 3. Diz assim, capítulo 7 de Oséias: quando eu quero sarar Israel, a corrupção de Efraim, as maldades de Samaria se revelam, porque agem com falsidade. O ladrão entra e o bando de assaltante despoja do lado de fora. Não consideram no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. As suas obras os comprometem. Elas estão diante de mim. 3. Alegram o rei com a sua maldade e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro para de atear o fogo desde o amassar a massa até que seja levedada. E os príncipes ficaram doentes e instigados pelo vinho no dia do nosso rei. O rei estendeu a mão aos zombadores, pois tem preparado o coração como um forno. Enquanto estão à espreita, a sua ira dorme toda a noite. Pela manhã arde como labaredas de fogo. Eles estão todos quentes como um forno e devoram seus juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que me invoque. Mas Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoram à força, mas ele não percebe. Seus cabelos ficam brancos, mas ele não percebe. A arrogância de Israel testifica contra ele. Todavia, não volta para o Senhor, o seu Deus. Apesar de tudo, não busca. Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e os farei descer como aves do céu. Eu os castigarei conforme o que tenho ouvido na sua comunidade. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição virá sobre eles, pois se rebelaram contra mim. Eu gostaria de redimi-los, mas falam mentiras contra mim. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Ajuntam-se trigo e o vinho novo, mas se rebelam contra mim. Mas fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Entretanto, maquinam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Os seus príncipes caem pela espada por causa da insolência da sua língua. Por isso, sofrerão zombaria na terra do Egito. Cuidados que Israel não tomou e acarretou em consequências de correção da forma que Deus achou que deveria corrigir. O primeiro cuidado que nós precisamos tomar como igreja do Senhor no tempo de hoje: cuidado com o politicamente correto. Nem tudo que a mídia pinta para você que é politicamente correto, aos olhos e ao entendimento de Deus, não é. Nós temos visto um apelo a isso nos dias de hoje. Certa vez eu estava no local onde eu morava em Petrolina e eu comecei a ouvir um forró.
Um forró? Uma música de crente? Eu falei assim, uma música de um forró gospel. Eu falei, eu vou lá ver. E a Joselina falou, você não vai não, eu vou sim. Catei o carro e fui lá em cima do caminhão. A igreja Avivamento Bíblico. E os caras do forró gospel. E eu comecei a prestar atenção na letra. E o refrão diz assim, tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz o crente se dar mal. E aí ele vai colocando um monte de coisas. Tem algumas coisas legalistas ali. Mas tem sentido. Numa região como o Nordeste do Brasil. Quando o crente vira crente, ele é crente mesmo, meu irmão. E nós estamos vivendo em tempo em que a mídia tem ditado o que é certo e o que é errado para você. Do capítulo 7, do verso 1 ao 4, nós vamos ver aqui o povo tentando alegrar os príncipes, tentando se enquadrar no meio político da época, bebendo junto com eles, fazendo farra junto com eles, para não ficar como um peixe fora d'água. Eu sou crente, mas lá na minha igreja a gente pode fazer isso. A gente fala besteira aqui com você, rei. E é o que estava acontecendo naquele tempo. E a bebedeira levava a pactos que Deus não se agradavam, a decisões erradas sobre a nação, e as consequências vinham depois. Isso caiu aos olhos de Deus como algo desagradável. O povo rouba, a gente também rouba. Vão todo mundo roubar, porque é normal roubar nessa nação. Vão cometer homicídio. Vamos orar a Deus, mas acender a vela para Baal. Qual o problema? Se todos os caminhos levam a Deus, porque é politicamente correto. Vamos fazer um ecumenismo aqui agora, dar as mãos para o cara da religião A, B ou C, e uma mensagem só ao mundo. Meu irmão, com Deus não funciona assim. Por causa da idolatria de um povo, Deus fez o que fez com o Egito, para tirar o seu povo de lá, e ser adorado no deserto. Por causa da rebeldia de um povo, a murmuração de um povo, a areia do deserto engoliu as pessoas incrédulas. O nosso Deus não tem rosto, mas Ele existe. O nosso Deus se manifesta a nós. E o seu normal muitas vezes não é o normal de Deus. E vivemos num tempo relativista. Tudo é relativo. Tudo pode, depende da ocasião. Não, meus irmãos, o politicamente correto, nós corremos risco de desagradar o coração de Deus. Com Deus não existe politicamente correto. Com o crente é o biblicamente correto. É o que a palavra de Deus aqui nos instrui. Para não cair em erro que Israel caiu. O povo já estava dominado, as suas paixões ardendo. E nós estamos vendo aqui um Deus querendo mudar a realidade, o sofrimento de humilhação e dor. Um povo que tinha sido tirado no passado do Egito, estava querendo voltar para lá. Tanto que a promessa de Deus, no versículo 16 é, vocês serão motivo de zombaria na terra do Egito. Opa, voltaram. Tudo que eu fiz, 10 pragas, abrir mar, engolir exército, vocês voltaram para cá. Que vergonha. Motivo de piada. Nós vimos um Deus agindo com sinceridade e um povo agindo com podridão e falsidade diante de Deus. Um povo cara de pau diante do Senhor. Um Deus buscando salvar e redimir um povo, e um povo se afastando cada vez mais, achando com que os atos ilícitos seriam lícitos aos olhos do Senhor. Mas o que importa é agradar o rei. Vamos agradar o rei. Vamos agradar o príncipe. Talvez ele poupe as nossas vidas. Vamos falar o que ele gosta. Vamos fazer o que ele faz. O que adianta? Vamos nos corromper aqui. Tudo para agradar e fazer o politicamente correto. Uma vergonha, aberração no último ano. Líderes religiosos subindo em palanque com candidatos A, B ou C. Você pode manifestar a sua preferência política para um, para outro, mas dar púlpito de igreja, fazer de altar do Senhor palanque eleitoral, fazer da casa da oração do Senhor Jesus comitê político. Que Deus pese a mão, meus irmãos.
Nós estamos precisando mesmo ser chacoalhados pelo Senhor na nossa nação. Tanto de um lado como de outro. Líderes falando em nome de denominação. O politicamente correto. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Cristo Jesus, e nós estamos em tempos em que a mídia dita o que é tendência ou como a gente deve viver. O crente olha mais, é mais dirigido por louvores, por música gospel, do que pela própria palavra de Deus. E não tem mais desculpa para não ler, não gosta de ler, ouve pelo menos, tem áudio. Quantas daquelas a gente distribuiu no sertão? Carregava na luz do sol, o povo ficava ouvindo o dia inteiro a palavra de Deus. Não tem desculpa. Nós estamos vendo pouco a pouco aí, de tempos em tempos, os seriados de TV, Netflix, colocando sutilmente o que tem que ser regra para a sua vida, o que tem que ser regra para a minha. E aí eu me esqueço, eu vou me afastando da palavra e daquilo que Deus... esse negócio é meio quadrado, Bíblia, 2000 anos, esse negócio é antigo. Nós temos que olhar mais para a Bíblia. O mundo vai tomando um rumo em que a fé, os valores e os princípios do Cristo são taxados como arcaico, antigo, ultrapassado e politicamente incorreto. Mas nós não viemos para agradar ninguém. Nós viemos para andar na contramão do mundo. Jesus disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome. E talvez morreríamos. E se preciso for, vamos morrer por causa de Jesus. Eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Inclusive, nesse momento, nós estamos reunidos aqui. Tem irmãos seus morrendo por causa do nome de Jesus. Na Nigéria, na Coreia do Norte, no Afeganistão. Porque não se dobram ao politicamente correto do seu contexto de nação. Cuidado com o politicamente correto. Nós precisamos viver o biblicamente correto. Volte para a palavra de Deus. E muitas vezes, o politicamente correto é vivido por aqueles que se denominam crentes, que têm carteira de obreiro nas igrejas. Está há X anos como membro de uma organização religiosa. Tem que viver politicamente correto. Se não for assim, ouvindo o relato de um pseudo-apóstolo. Pseudo porque, biblicamente, a gente olha que o apostolado acabou em Paulo. E ponto. Testemunho ocular de Cristo para ser apóstolo é um critério. Se alguém fala que é apóstolo e viu Jesus, eu quero saber quantos anos essa pessoa tem. No mínimo 2000. Tem que ser estudado. Mas conversando com essa pessoa, e, pasmem, era de denominação batista. Ele entrou para um movimento meio esquisito lá na região da Bahia. E o que importa é ter gente. Igreja inchada de gente. E ele dividindo o quarto com um obreiro que trabalhou comigo. Disse assim, se não cair para esse... A gente é macaco velho de igreja. Mas se não cair para isso, a gente sabe que é tudo balela. Mas é isso aí que está dando gente agora. Ou seja, que entrar de moda a gente pega. Alguém estudado, alguém que conhece a palavra, mas preciso colocar um incenso para Baal aqui, fazer um culto para Aserá e misturar com a cultura egípcia, porque vai que atrai. Olhe para a palavra. Isso é desconfiar de Deus. Isso é agir na incredulidade. O povo aqui estava desconfiado, não confiava mais no Senhor. Tanto que o Senhor vai dizer assim, eles voltam para o Altíssimo, eles voltam, mas não para o Altíssimo. E no versículo 15, eu que fortaleci as mãos deles e eles vêm contra mim. Eu que ensinei tudo. E esse povo me ataca, mente. É o que a gente faz com o Senhor muitas vezes. Quando a gente quer agir no politicamente correto. Cuidado, meus irmãos. Essa semana começa a festa da bagunça no Brasil. Não tem bloquinho da PIB de Guarulhos, dos batistas brasileiros.
Ah, mas eu vou lá para evangelizar. Mentira, você tem o ano todo para falar de Jesus para a pessoa e vai ser na festa do carnaval, no São João. Para com isso. Ah, mas tem que ir lá evangelizar as pessoas no bloquinho. Para de conversa. A se converter, meu irmão. Para de politicamente correto. Pastor Ismael lá do Nordeste sabe, não deixa eu mentir. Lá o São João é pior que o carnaval. As igrejas se retiram. A situação lá é terrível. A gente tem que se retirar, porque... mas vamos lá. Não tem esse negócio de festa do São João, não. Lá, esse negócio não existe. Traz traumas, adoração a ídolos. Lá o negócio é com Jesus. A gente faz o retiro para adorar a Deus. Politicamente correto seria se eu me misturasse a isso. Mas a gente vai aprendendo, porque a gente precisa tomar cuidado. Aqui nós temos um bom exemplo do que acontece com quem se rende ao politicamente correto. O Senhor fala, eu vou castigar. Eu estou querendo resgatar e vocês estão virando as costas. Eu vou ter que pesar a mão para ver se vocês acordam e voltem para mim. Tudo isso é manifestação do amor de Deus por nós. Por isso, cuidado com o politicamente correto. Porque Deus não se amolda aos padrões desse mundo. E nós, como seus seguidores, temos o dever de também não nos amoldar. Romanos, capítulo 12, vai dizer, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Eles vão ditar uma coisa, firme e constante. Não negocie os princípios da palavra só para agradar uns aos outros. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Segundo, cuidado. Primeiro, politicamente correto. Tome cuidado com o seu coração. Versículo 5 a 7 diz que os príncipes ficaram doentes, instigados pelo vinho, no dia do rei, e estendeu a mão aos zombadores. Na cultura ocidental, a fonte das emoções é o coração. Mas existe em outras culturas, como algumas aldeias indígenas, que a fonte das emoções é a garganta, o rim e outras partes do corpo. Mas de uma forma geral, quando a gente está apaixonado, o que acelera? É o coração. Quando o boleto está para vencer amanhã, o coração também vai acelerar. PVA que o diga, né? Quando o problema vem, é o coração que acelera. Quando o médico abre lá o diagnóstico na sua frente, lê o envelopinho e diz, é tal doença, você tem tantos dias de vida. Se você não infartar na hora, alguma coisa vai acontecer. Mas o nosso coração, ele é enganoso. E um coração movido por forte emoção pode tomar decisões erradas. Por isso a gente precisa tomar aqui cuidado com o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21, onde está o teu coração, ali estará aquilo que é precioso a você. Se o teu coração está em Deus, o Senhor Jesus é precioso aos teus olhos. Pergunta, você já comprou alguma coisa e você já se arrependeu depois? Acabei de comprar. Pega esse negócio aqui, a Joselina está gostando tal do Mercado Livre. Espero que ela não descubra Shopee. Nossa, é fácil, né? Chega que é fácil. Rapidinho chega, é fácil. Daqui a pouco você vai lá e se arrepende. Por que eu comprei isso aqui? Uma vez eu comprei um funil. Chega, eu comprei um funil. Por que eu comprei um funil? Eu uso funil em casa. Tem uma educadora financeira, ela é uma influencer, ela deu a dica do elástico. Você prende um elástico no seu pulso, você vai numa loja, na hora que você for comprar, você puxa o elástico, dá uma estalada no seu pulso, você vai tomar um choque. Precisa ou não precisa? Não precisa, acorda, sai daqui e vai embora. E não compra. Mas quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa que se arrependeu?
ou tomou alguma decisão, ou falou alguma coisa que se arrependeu depois, movido por forte emoção. Entrou num relacionamento e viu, meu Deus do céu, e agora para sair desse negócio, como é que faz? Porque é movido por forte emoção. E nós, povo latino-americano, nós somos muito pessoas movidas por emoção. Usamos pouca razão. Você vê em jogo de futebol entre brasileiro e argentino, uma pegada mais forte, guerra. Ontem, final do Mundial lá, os árabes com os espanhóis e brasileiros, meu amigo, não deu certo o negócio. Qualquer pegada já, bolinho, montinho, vamos fazer briga aqui. O coração leva a gente a tomar algumas decisões erradas, a escolher aquilo que pode desagradar a Deus. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas. O que acontece aqui? Diz que movido pelo vinho, essas pessoas estendiam as mãos e davam as mãos. Isso aqui é assinatura de contrato. Você deu a mão para um governante, você está assinando um contrato com ele, firmando um pacto. E para sair disso depois, normalmente era só pela morte ou guerra. Que o Senhor está dizendo assim, cuidado do seu coração para você não fazer aliança com quem não deve. Cuidado com as escolhas que você faz. Isso pode te levar a viver consequências irreversíveis. Temos que cuidar do nosso coração. Ser um pouco mais racional, porque Deus te deu razão também. A razão e o coração tem que andar juntos, precisa haver um equilíbrio. Porque senão, é a gente que colhe as consequências, e o povo estava escolhendo isso. Por isso que, diante das emoções, a gente tem a tendência de escolher aquilo que é mal. Pela condição pecaminosa do homem. E uma vez que a gente foi concebido em pecado, a semente do pecado permanece em nós. Nós precisamos colocar o nosso coração, as nossas decisões, diante do Senhor. Davi, governante maior, entre eles Salomão, que Israel já teve. No Salmo 119, versículo 111, ele fala, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. O que é que está tomando conta do seu coração hoje? O que é que te leva a tomar decisões? Você consulta Deus para tomar algumas decisões? Você consulta Deus para fechar algum contrato? Nós precisamos consultar ao Senhor em todas as coisas, nos mínimos detalhes, como indivíduos, como igreja, como denominação e como corpo de Cristo, devemos consultar ao Senhor. Quando as pessoas não consultavam a Deus, as decisões eram erradas, saía dando a mão para todo mundo, assina o contrato aqui, fecha parceria com quem não deveria fechar, e aí a ruína vem. Cuidado com o seu coração. Ele pode te levar à ruína, mas esconde a palavra de Deus no seu coração, e Deus vai te levar a tomar decisões corretas, e que venham edificar a tua vida e quem está ao teu lado. Um coração em Deus sempre será bem cuidado. Um coração em nós mesmos e nesse mundo nos levará à destruição e à vergonha. O nosso coração pode nos trair e nos levar à destruição. E o coração alicerçado no Senhor nos leva a viver coisas grandes, coisas que o Senhor tem para mim e para você. O povo de Israel não levou em consideração, porque diz aqui no verso 7 que o povo estava pegando fogo, a paixão ardendo, e eles eram devorados e nem estavam sentindo, ficavam velhos, o tempo passava e as decisões que eles tomavam estavam surtindo efeito, até mesmo no decorrer do tempo. Não sei quantos vão lembrar desse comercial de TV, em que dizia que se você quiser cuidar do seu coração, coma a margarina Becel.
Segundo os nutricionistas, se você quiser cuidar do seu coração, não coma margarina nenhuma. Você vai entupir as suas artérias, plastificar o teu coração. Poderá morrer a qualquer momento. Então não coma. Cuide do seu coração. Evite desgastes, mantenha o seu coração e no Senhor. E terceiro e último, cuidado dessa manhã, depois a gente vai falar de mais 3 da noite. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com aquelas amizades, entre aspas. Cuidado com os tapinhas nas costas que você leva. Muitas vezes ele pode vir acompanhado com um chute na sua canela e te colocar no chão. Segundo o ditado popular também diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse ditado não é somente um ditado popular, o Salmo 1 vai falar sobre o que é a má companhia. Andar no conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores. E aqui nós vamos ver um povo que começou a fazer amizade com outros povos, que caminhava junto com quem tinha outra cultura. E não só caminhava junto ao ponto de ser influenciado, ao ponto de se curvar diante de outros deuses. E não ser influência na vida daquelas pessoas. Essas alianças e amizades que Israel acabou construindo, levou esse povo à destruição. O cabelo ficou branco. E as traições continuavam. O tempo passou e o povo continuava fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes os inimigos, eles não vão se apresentar a vocês como inimigos. Eles se apresentam como bons amigos. Conversa mansa, vai tentar te convencer para depois te dar rasteira. É assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Ele não vai vir contra você com um tridente, um chifre, uma capa vermelha e aquela careta feia. Pelo contrário, ele vai vir diante daquilo que você gosta, para tentar atrair você e te dar rasteira depois. Foi assim que aconteceu com Israel. Por isso que nós temos que andar com pessoas que andam com Deus. Ah, mas quer dizer que eu tenho que romper a amizade que eu tenho lá com um colega de trabalho? De maneira alguma. Influencie essa pessoa. Leve ela até Jesus. Apresente Jesus com seu bom testemunho. Mostre que você é diferente. Não um extraterrestre, alguém a par do que acontece na humanidade. Mas alguém que anda com Jesus ao ponto da outra pessoa querer andar com esse mesmo Deus que você anda e serve. Por isso que nós precisamos aqui buscar amizades que edificam as nossas vidas, que nos levem a ter relacionamento com Deus, nos levem a ter amizade com Deus, ter sede e fome da palavra de Deus. O teu melhor amigo é Jesus de Nazaré, meu irmão. Não sai contando os teus problemas, abrindo a sua intimidade para qualquer um. Tome cuidado com as tuas amizades. A gente brinca lá no curso de Direito, o pessoal fala assim, advogado, o pessoal quer ser advogado, tá seguindo a carreira, estudando para isso, advogado gosta de print, para usar contra você depois. Cuidado, nós gostamos de print. Aí conversa de grupos, negócio, o pessoal pega assim, vou tirar o print dessa foto, bota a figura dessa conversa. Na brincadeira, mas cuidado. O que você fala, com quem você fala e aonde você fala. Cuidado com essas pessoas que tentam te influenciar de maneira negativa. Seja você a influência que o mundo precisa. Porque as amizades levaram Israel a se tornar tola, insensata e muitas vezes ingênua, para cair na mão dos assírios e dos egípcios de novo. Mais uma vez, os inimigos se apresentam como amigos e depois dão o golpe para obterem os seus objetivos. Nós temos que buscar pessoas que nos ajudem, pessoas que sejam pessoas que andam com Deus. Tenho sido tão abençoado no último ano. O meu coordenador, pastor Helder de Doff, nós temos um grupo de mentoria de pastores online toda terça-feira. E ali é onde o pastor tira a capa pastoral e chora. Abre o coração com homens sérios, gente que nós somos seres humanos. Esses dias o encontro era para debater o livro A Igreja Simples, e daqui a pouco um pastor começa a chorar e o Helder chora.
Isso aqui é para isso, para a gente chorar. A gente precisa colocar isso para fora. É caminhar com gente que nos faz crescer, meus irmãos. Procure alguém na sua igreja para você caminhar e te fazer crescer. Jesus tinha amigos. Ele escolheu 12 para andar com eles, mas tinha 3 que era mais chegado. E dos 3 tinha um que tinha moral de colocar a cabeça no peito dele e sentir as batidas do coração do mestre. O único dos 12 discípulos que não morreu de forma trágica ou no martírio. Não que não tentaram fazer isso com João. Segundo a história do livro dos mártires, colocaram João num caldeirão de óleo quente e ele não morreu. O Senhor deu livramento. E o imperador disse: esse cara não presta nem para morrer, joga lá na ilha de Patmos então, e deixa na prisão penal e morre lá. E naquele local de sofrimento e morte, o Senhor revela a ele o Apocalipse. Porque João era amigo de Jesus. E João tem a visão de Jesus, não de um Jesus humano, mas daquele que tem os pés reluzentes, os olhos como chama de fogo. Aquele que virá buscar a sua noiva, julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo. E quem não tiver tomado cuidado, não tiver zelado pela sua coroa, não desfrutará daquele dia glorioso com o Senhor Jesus. Cuidado com as suas amizades. Concluindo, busque conhecer o Senhor Jesus. Abre o seu coração para Deus. Conheça o teu irmão mais velho, o teu Salvador. Converse com ele todos os dias. Você vai ver que amigo fantástico você tem. Mesmo que pareça que você fale com as paredes, Ele te ouve, Ele te atende, Ele te instrui e Ele te dirige. Preserve as boas amizades que você tem. Afaste-se de pessoa que te coloca para baixo, porque muitas delas querem o teu mal. Mas ore por elas, para que ela conheça a graça de servir ao Senhor Jesus. Irmão, não caia na pilha do politicamente correto. Cuidado com o teu coração. Cuidado com as tuas amizades. Volte-se para Deus. Todo esse tipo de cuidado que Israel não tomou. Nós temos a oportunidade de evitar problemas a nós mesmos. Mas se porventura você se descuidar, louvado seja Deus, nós temos aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, na qual nós podemos confessar os nossos pecados, temos livre acesso a Deus por meio do sangue de Jesus, e ali, como filhos amados, receber o perdão divino, e continuar a nossa caminhada, e ouvir dele dizer: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Tudo isso aqui não é a fúria de Deus, mas é a manifestação do amor de um Deus santo a um povo que tinha se corrompido. Deus queria resgatar a Israel. Deus queria resgatar aquele povo. Deus queria sarar o povo. E o povo corria do médico. Deus nos chama nessa manhã para nos curarmos. Deus nos chama para nos levar para perto dele novamente. E aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Permaneçam firmes no Senhor, tomando os devidos cuidados, para não pecar contra o Senhor. Pecado é separação do nosso Deus. É o que causa a separação entre o homem e Deus. E aqui nós vemos a graça do Senhor Jesus sobre nós. Por isso, nessa manhã, tome esses 3 cuidados, como conselhos para esse ano que começa, para nós e a todos que estão aqui. Não venhamos desagradar o coração de Deus. E nem fazer amizade com o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E os inimigos de Deus não subsistem. O Senhor continua de pé no trono, zelando por um povo, na qual Ele deu o seu único filho, para morrer por mim e por você. E todo que crê
não venha perecer, mas venha desfrutar da vida eterna que é em Cristo Jesus. O nosso Deus é o nosso resgatador. A Israel de Deus é o povo que se chama pelo seu nome nos dias de hoje. Vamos orar nesse momento? Eu quero desafiar você, que talvez está sendo influenciado pelas mídias, pelos falsos amigos, pelo seu próprio coração, a ficar de pé nesse momento. E a gente vai orar, clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu país, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu coração que é enganoso. Senhor, eu estou em falta com a Tua palavra, eu preciso ler a Tua palavra não no sentido de religiosidade, mas de ter relacionamento com o Senhor. Como é que você vai ouvir a voz de Deus só de domingo, meu irmão? Teve gente que morreu para que a Bíblia estivesse na tua mão hoje. Tentaram acabar com a palavra de Deus, mas a própria palavra diz: vão passar céus e terras e ela vai permanecer para sempre. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os teus caminhos, para os meus caminhos e para os teus também. E nessa noite Deus nos chama a ter cuidado. Cuidado. Cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com aquele povo lá atrás. Só se rebelava contra mim. Eu fortalecia, eles mentiam. Eu estendia a mão, eles recuavam. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar esse povo. Isso é amor que move o Senhor a nós. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é santo, bendito, está acima de tudo e de todos. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que se inclina, se rebaixa, se humilha para ver o que acontece no céu e na terra. Eu rogo ao Senhor que contemple as nossas vidas nesse momento e olhe para esse grupo de pessoas que aqui se reúne e tenha misericórdia de nós. Somos indignos, Senhor, da Tua presença. Somos indignos de tudo que o Senhor nos dá e nos proporciona. Mas reconhecemos que pela graça, por meio do sacrifício aceitável de Jesus ao Senhor, nós temos acesso direto a Ti, e é em nome de Jesus que rogamos agora. Nos ajuda, Senhor, blinda nossa mente com o capacete da salvação, contra os pensamentos, contra as influências, contra aquilo que o mundo dita que é correto, e que aos Teus olhos não é. Nós devemos viver o biblicamente correto, Senhor. Não politicamente correto, que uma sociedade quer impor a nós. E o Senhor nos chamou a pagar preço também. Nos ajude a resistir o dia mau. Nos ajude a resistir a nós mesmos. Em nome de Jesus. Ah, Deus, cuida do nosso coração. Que o nosso coração esteja escondido em Ti, guardado em Ti, Senhor, para que não venhamos desagradar e desapontar o Senhor, mas queremos com as nossas atitudes, com todo o nosso ser, agradar-Te, ó Deus. Se porventura erramos, tomamos decisões erradas, que o Senhor nos perdoe e derrame da Tua graça sobre nós. E no mais, nos cerca de pessoas segundo o Teu coração, de bons conselheiros, de gente que ama e teme ao Senhor, e nos ajude a ser influência para aqueles que querem o nosso mal, e que muitas vezes maquinam o mal contra nós. Possamos demonstrar e repartir o amor de Jesus com essas pessoas. Nós oramos, Senhor, porque somos gratos a Ti. Abençoa a cada um que está aqui, dando força e vigor a encarar as lutas espirituais e do dia a dia, tomando os devidos cuidados para não errar contra o Senhor.
A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Cuidado. Em nome de Jesus, à noite estamos de volta.